Olá, E aí? muito bem-vinda, tudo bem? Obrigada, querido. Tudo bem? Eu que tenho que agradecer por você ter aceito o convite, estar aqui com a gente, para a gente falar sobre um tema que é super interessante, tem muito a ver, logicamente, com o meu mundo, mas com altas chances de ser polêmico. Vamos ver. Eu digo isso porque, como eu estudo gestão e esse é meu universo, a interpretação e o entendimento do que é um líder vem de uma certa forma mudando. Sabe, Aham. igual a história seguinte: comer ovo, comer gema não era fazia mal, depois não faz mal, aí faz bem, aí não faz bem de novo. Então, as interpretações, as sutis nuances dessa história vêm mudando, né? Então, eu quero É. ver qual é o seu entendimento e, e a gente, bom, nós dois sabemos, né, que a gente não montou roteiro nenhum, então vai ser um papo Nenhum. Eu ia livre. comentar isso aqui, sem filtro, sem preparação, como diria Fausto Silva, assim, quem sabe faz ao vivo, né? Vamos embora. Vamos embora. Eu não vou nem apresentar, assim, acho que é mais fácil você se apresentar, porque se eu for ler seu currículo, assim, vamos gastar já aqui uns 5 minutos. Mas eu vi que você, né, assim, resumo, né, muitos anos liderando grupos, trabalhou na Globo, trabalhou na Eletromídia, em várias outras empresas, Uhum. e chegou num determinado momento que parece que você curtia esse lado de entender e compreender a relação das pessoas e mergulhou de cabeça nesse aspecto, né? É, foi bem isso mesmo. Eu vim do mundo corporativo, metade aí da minha carreira, um pouco mais até, muito dedicada à área comercial, né? Liderando times de vendas, trabalhando com pressão, com resultado e tal, mas sempre com muito foco em olhar para as pessoas, porque são elas que geram os resultados. Então, a gente não pode também matar a galinha dos ovos de ouro, né? Essa coisa de, não, vai, toca o terror, né? Que a equipe rende mais, uma hora a equipe esgota, e aí você vai ter que ir atrás de outra equipe. Então, é muito mais oneroso para você, sem falar da questão da humanidade, inclusive, né? Falando de uma questão prática, de ser inteligente, né? Com a verba da empresa para a qual você trabalha. E aí, num determinado momento, eu tive um desafio enorme, que foi trabalhar na GFK. Tem colegas meus da GFK aqui na live, já vi que Fulvio entrou, e tem mais algumas pessoas. E ali, de fato, foi um desafio enorme. Assim, eu precisei montar um time muito melhor que eu. E aí eu falei, bom, é com isso que eu quero trabalhar, né? A gente precisa ir para esse mercado, desmistificar essa questão da liderança, do líder todo-poderoso e né, absolutamente onipresente, onipotente, porque se isso em algum momento foi sinônimo de sucesso, hoje, né, hoje há 10 anos para trás, para cá, já não é mais. Então eu montei um time muito diverso no sentido real da palavra, né? Cognitivamente diversas, as pessoas tinham experiências variadas, elas tinham vidas e gostos e pensamentos variados, e foi isso que foi o sucesso do time. Então, a partir daí eu comecei a estudar mais comportamento humano, fui fazer uma especialização em geopolítica, porque tem muito a ver com liderança, né? Essa guerra das nações, a guerra pelo poder, está muito conectado às cadeiras de liderança. O ego, normalmente, é o que mais atrapalha nesses momentos. Então, me dediquei, abri a consultoria, tem quase 4 anos e meio já, e vários clientes aqui entrando, e queria agradecer a todo mundo que está prestigiando a gente aqui. Bacana. Eu acho que para começar a explicar esse tema, eu acho que eu tenho a primeira pergunta que ela é vaga, ela é ampla, mas vamos destrinchar isso. O que é ser um bom líder hoje em dia? Como você define isso? Bruno, para começar, eu acho que você tem que ser uma boa pessoa, assim, você tem que gostar de gente. Tem uma máxima, né? As redes sociais, elas são maravilhosas, mas ao mesmo tempo elas também nos limitam muito, né?
Fizeram alguns recortes de algumas frases do Simon Sinek e tem uma delas que parece que ele fala que liderar é só sobre pessoas, né? E não é. Se você pegar todo o contexto do discurso dele, ele coloca a questão do resultado, sim, só que não pode ser pelo resultado. A liderança, ela tem que ser pelas pessoas, porque você vai ter o resultado adiante e tal. Então, não tem como você liderar se você não gostar das pessoas. Eu estava fazendo uma sessão agora de mentoria com um cliente meu e a gente estava falando sobre isso. Assim, para você ter o time na sua mão, você também tem que estar na mão do time, sabe? O time tem que saber que pode contar com você. E isso é uma relação de confiança. Então, para mim, você estar desempenhando a sua boa função da liderança é você estar, sim, criando uma relação de confiança com seu time. Onde as pessoas podem falar, onde as pessoas podem opinar, onde as pessoas podem discordar de você. Isso é liderar, isso é inspirar as pessoas pelo seu exemplo de escutar, de fato, né? E não só aquela máxima de, não, temos que ter escutativa, e aí no final a pessoa, né, fala, mas acaba saindo com a tua ideia porque você ouviu, entrou, como diria minha mãe se estivesse viva, entrou por aqui, saiu por ali. Então, eu acho que começa por aí, assim, sabe? Mas e tem uma outra... assim, desculpa te interromper, mas assim, esse ponto que você está falando, assim, é um assunto tão complexo, porque você está falando liderar é isso, mas muitas vezes, se a organização é grande, as pessoas que você lidera, elas nem interagem com você. Esse é um ponto. Numa grande organização, às vezes as pessoas não te acessam, né? Então você é uma imagem, é alguma coisa que você representa. Não sei. Em outras situações... Não sei. Vou te dar mais um gancho aí. Tá. Em outras situações, não é muito fácil, porque num cenário bom, eu tenho operações onde eu sou cercado de pessoas altamente capacitadas, então a interação é muito rica, e é muito fácil e é muito fluida. Porque as pessoas são diferenciadas, elas sabem se posicionar, elas sabem interagir de uma maneira muito inteligente, elas são perspicazes, elas têm uma série de valores. Dependendo do negócio que eu estou envolvido, se tem um time, às vezes... eu não estou querendo definir aqui idade ou característica, mas às vezes júnior na questão do comportamento. A pessoa pode ter 60 anos e ser júnior, pode ter 20 anos e ser sênior. Verdade. Mas se a pessoa não tem muito preparo, aí ela não sabe, às vezes, ela tenta expor as ideias, mas não expõe direito. Um cara, você, o líder, né, com a agenda entupida, um monte de coisa, você não vai dar... Você ouve, mas você fala, não liga Lé com Cré, essa pessoa não fala nada. Então, assim, aí vai parecer para a pessoa o seguinte, esse cara é um tranqueira, não me escuta. Mas, no fundo, como é que eu vou explicar para ela assim, filha, melhor você ler 10 livros e estudar muito e, sei lá, e se desenvolver, porque não está conseguindo equiparar aqui a discussão. Eu estou falando na perspectiva de quem passa por essas dificuldades, né? Diariamente, né? Mas vamos lá, primeiro, a primeira parte que eu falei, que muitas vezes as pessoas nem te acessam, né? Eu destaco 3 pontos aí do que você trouxe, né? A primeira, às vezes a pessoa nem te acessa. Eu não sei se ele entrou aqui, mas eu tenho um cliente que lidera a equipe inteira dele, é de 1.900 pessoas. Ele é o CEO. Todos sabem quem ele é. Ele circula no meio da fábrica. Ele fala com as pessoas. Ele lidera diretamente 1.900 pessoas? Não. Ele tem os diretores diretos, ele tem alguns gerentes que respondem direto para ele, e ele tem um chão de fábrica, né, com seus supervisores e coordenadores e etc. Ele circula entre todos eles. Então, essa questão da acessibilidade, eu entendo. A Globo, quando eu saí, tinha, naquela época, 12 mil funcionários. Né? O doutor Roberto sempre foi um exemplo. Ele subia no elevador, ele cumprimentava as pessoas, ele sabia o nome das pessoas. Fernanda, ele não sabia o nome de 12 mil pessoas, não. Mas a forma como ele liderava, né, tinha uma máxima na época que era que em uma das subidas de elevador dele, isso lá pelos 80 anos de idade já, 80 e lá vai, tá? Não é no início.
Ele subiu. Uma das últimas vezes que eles deixaram ele subir nesse elevador, depois botaram ele no privativo. Ele subiu nesse elevador com um grupo de pessoas e, oi, meu filho, tudo bem? Não sabia o nome direto, né? Mas, oi, meu filho, tudo bem? Você é de que área que você é? Ah, eu sou da engenharia, doutor Roberto. Ah, engenharia, tá tudo bem lá na engenharia? Doutor Roberto, tá. Não, tá ou não tá, meu filho? E o elevador subindo. Não, assim, a gente não tá ganhando muito bem, né, doutor Roberto? Mas tudo sempre pode melhorar. Reza a lenda que ele chegou na mesa dele, ligou para o diretor de central de engenharia e falou, escuta, o que está acontecendo? A nossa equipe está insatisfeita com o que a gente está pagando. E eles são os nossos talentos, a gente precisa rever isso. Então, assim, ele liderava 12 mil pessoas diretamente? Não, mas ele era uma inspiração para 12 mil pessoas. Porque esse papo do elevador, eu não estava nesse elevador. E eu fiquei sabendo desse papo. E eu já contei em várias lives, né? Então, isso é inspirar. É você saber, é você estar sem você precisar estar diretamente. Isso é a primeira coisa. Então, eu sempre acho possível você ser acessível se você quer. Lógico que tem algumas limitações, mas você consegue resolver, né? Festa de final de ano. Quantas festas de final de ano eu participei, que a empresa fazia para os colaboradores, os diretores chegavam, ficavam 20 minutos na roda fechada, entre eles iam embora. Eles podiam circular entre as pessoas, não podiam? Oi, fulano, como é seu nome? Oi, Bruno, você faz o que aqui na minha empresa? Mas alguns fazem, outros não. Então, é uma escolha também. Mas depende de gostar de pessoas. Essa é a primeira coisa. O segundo ponto que você trouxe dizia respeito à agenda, né? Nossa, eu tenho muitas coisas para fazer. Aí a pessoa não é tão preparada. E a minha agenda lotada, esse é um outro erro também. Se você tem a sua agenda lotada das 8 da manhã às 8 da noite, você não vai ter tempo para prestar atenção nas pessoas mesmo. E esse é um outro erro gravíssimo, que quando a gente olha e faz consultoria em gestão, uma das primeiras coisas, e aqui a gente tem alguns clientes meus que já me ouviram falar isso várias vezes, qual é o tempo de ócio que você tem? Porque você tem que ter um tempo para parar para tomar uma água, para pensar na vida, para olhar para o céu, para circular no meio das pessoas, para pensar o que mais você pode fazer de diferente, para não fazer nada. Então, assim, as pessoas, elas... tem uma frase muito boa, um meme, na verdade, né? Que eu vi esses dias, que as pessoas estão achando que estar em reunião é estar trabalhando, né? E aí emenda uma reunião na outra. No remoto, então, é de 8 às 9 uma, de 9 às 10 outra, de 10 né? E aí, assim, reunião estratégica é a reunião longa. Não é a reunião que as pessoas decidem estratégia. Às vezes é uma reunião super tática, mas, porra, teve 3 horas. Nossa, puta, reunião estratégica. Então, entende que se a gente for decifrando as coisas, a gente vai entendendo por que o sujeito não tem tempo para escutar a equipe, por que não tem tempo para desenvolver a equipe, que é o terceiro ponto, né? Eu postei essa semana nos meus stories que eu recebi, corro o risco, inclusive dela estar aqui, uma mensagem no LinkedIn de uma pessoa que eu não conheço, que me mandou dizendo, Fernanda, olha, eu acabei de ser desligada da empresa X e eu sei que um cliente seu está com uma vaga, eu queria que você me recomendasse, está aqui meu currículo, te agradeço e tal. Falei, tá bom, eu não estou fazendo processo de seleção e recrutamento para essa vaga, mas eu vou dar uma olhada no currículo. Já encaminhei alguns currículos para o meu cliente, posso encaminhar mais esse. Abri o currículo, marketing digital, ok? A última formação dela, 2007. Aí eu voltei. Falei, fulana, o seu último estudo foi 2007 mesmo, ou o seu currículo está desatualizado? Porque para marketing digital, 2007, assim, tá meio distante, né? E eu sou muito direta, Bruno, sempre fui. Agora, então, eu sempre fui falando para pessoas que não queriam escutar o que eu estava dizendo. Agora que as pessoas me contratam para escutar o que eu tenho para falar, então agora eu sou mesmo, né? Eu falei, o seu currículo está desatualizado. E aí ela falou, não, eu fiz alguns cursos, mas eu tenho muita experiência. Eu trabalho com isso desde 2005, 2006, sei lá. Eu falei, bom, se você fez alguns cursos, atualiza seu currículo, me reenvia, né? Porque a experiência é muito importante. Mas você se atualizar
principalmente na disciplina de marketing digital, depois de uma transformação de comportamento e de jornada de comportamento digital que nós tivemos nos últimos 5 anos, assim, esse currículo eu não consigo encaminhar para o meu cliente. Eu não consigo te recomendar. E assim, fui bem gentil com ela, porque a vontade que eu tive é de dizer, e essa empresa que te demitiu agora demorou para te demitir, né? Então, assim, as pessoas precisam entender também que não está na mão da empresa, nem do líder, capacitá-las. Elas precisam ir, estudar, ler, entender, usar esse veículo que são as mídias digitais para aprender. Quantas lives a gente tem de gente muito interessante, quantos... esses dias eu postei uma live do Pondé, nem era live não, era o programa Linhas Cruzadas, falando sobre filosofia. E eu expliquei, eu falei, gente, assistam. Porque assim, mas Fernanda, vou escutar um assunto sobre filosofia? Vai! Sabe por quê? Porque a segunda maior competência, mais importante competência, em 2023 buscada pelas empresas, é pensamento crítico. Para os próximos 4 anos, até 2017, segundo o relatório do Futuro do Trabalho, ela virá a primeira habilidade. Como é que você desenvolve pensamento crítico? Uma das formas é ouvindo sobre filosofia, entendendo um pouco isso, quebrando um pouco a cabeça, né? Então... Na minha opinião, essa sua interação com essa candidata, com essa pessoa, foi um tremendo trabalho de liderança. Eu acho que faz parte dos propósitos, das competências de um líder poder contribuir. Então, você contribuiu para ela, muito, dizendo, olha, dando essa visão, né? Não vale só a experiência, tem que ter atualização, seu currículo não está legal, se atualize, vá atrás. Isso eu acho que é uma tremenda contribuição como um líder. E não me mandou o currículo até hoje. Isso é outra coisa. As pessoas também, não estou dizendo que é o caso dela, mas as pessoas mentem. Elas têm que parar de mentir também, né? E aí é todo mundo mentindo. Assim, quem vai para a entrevista mente. Não. Meu inglês é fluente, fluente, né? Aí você bota para fazer um call, não consegue fazer o call em inglês. Mentiu, né? Trabalho em equipe, adoro trabalhar em equipe. Assim, a pessoa detesta trabalhar em equipe, né? Por outro lado, a empresa também sai mentindo. Não, aqui os benefícios, temos muito bem, o clima super bom. Aí, na primeira semana, né? O obedeça pelo obedeça. Então, a gente precisa... Por isso que o autoconhecimento, também quando a gente fala de processo de desenvolvimento profissional, ele está absolutamente dentro do processo de desenvolvimento profissional. Porque se você não se conhece, se você não consegue ser verdadeiro com você, se você não consegue ser autêntico numa entrevista de emprego ou numa entrevista quando você vai contratar, Fernanda, mas o ambiente é tóxico. Você vai falar isso para a pessoa não vai querer vir. Não, mas não precisa mentir, dizendo que é um ambiente não, um clima ótimo. Não, aqui a gente trabalha com uma pressão, né, além do que eu gostaria, inclusive. Mas a gente está num desafio assim, assado, cozido e frito. Para isso, a gente compensa com isso, com aquilo. Se funcionar para você, a gente vai gostar muito de ter você aqui. Não mente para a pessoa, porque é pior, né? Então, eu acho que essa relação da mentira e da verdade, a gente vai começar a ter que mexer um pouco mais nisso, porque a gente é criado para mentir, né? Você é pequeno, você ganha lá uma roupinha lá da sua tia, aí sua mãe fala, Bruno, bota a roupa, tira a foto e manda pra tia dizendo que gostou. Não, mas não gostei, não, mas diz que gostou, né? Você quer o suco? Diz que não quer. Não, mãe, mas eu tô com sede. Diz que não quer o suco, né? Então, assim, para agradar, para você não, para a pessoa não ficar sem jeito, para você não desagradar, você vai ensinando que mentir é gentil. E a gente carrega isso pro resto da vida. E aí a gente aprende a mentir. Aí mente no currículo, mente nas entrevistas, mente no... Aí é dureza, né? Vamos falar sobre pressão, porque faz parte de um processo de liderança você cobrar. E aí eu acho que a gente pode ir até além, a gente pode falar de pressão e crítica, porque faz parte da liderança você cobrar, isso muitas vezes é recebido como uma pressão, e quando as pessoas também não executam, não fazem algo bem, você critica. Não é muito fácil, e aí eu volto naquele ponto, pessoas que não estão ainda muito preparadas
ou não têm essas características, elas recebem mal a pressão e elas recebem ainda pior a crítica. Você pode usar outra palavra, talvez não chame de crítica, mas o fato é que às vezes algo não está bom e você precisa dizer, cara, não está legal. E na dinâmica do dia a dia, a gente tem que ser realista, que às vezes não dá, sabe, toda aquela preparação que os livros falam e todo mundo prega, olha, chame a pessoa, então vou fingir aqui. Nossa, Fernanda, nossa, eu estou muito contente que você tem trabalhado com a gente, você tem... Técnica do sanduíche, né? Fala bem, depois esquece. Você tem apresentado coisas sensacionais, eu estou muito contente, até a Giovana me falou que curtiu lá o resultado que vocês obtiveram, mas, sabe, esse PowerPoint que você me mandou hoje de manhã, deixa eu te falar. Às vezes não dá, às vezes eu vou chegar e falar, olha, esse PowerPoint aqui, ó, sem condições, não dá para apresentar ele aqui nem para minha avó, que vai queimar o filme, tá péssimo. Aí tem como liderar e lidar com a pressão que você precisa exercer e as críticas. Bruno, se você se importar com as pessoas, você pode dizer o que você precisar para elas. Assim, desde que elas percebam isso, né? Porque às vezes elas não percebem. Você crie essa conversa para que elas se percebam, né? Isso está muito na mão de quem está liderando o time. Você tem que estabelecer com o seu time uma relação de autenticidade. Mas eles têm que perceber que você se importa, que você não está sendo escroto só e pensando no seu, né? Tem uma aula do Daniel Goleman que ele fala sobre uma conferência que ele assistiu no MIT e que o Dalai Lama fechou a conferência dizendo o seguinte: se você precisa tomar uma decisão, e aí é sobre tomada de decisão, mas está absolutamente ligado a tudo. Se você precisa tomar uma decisão, responda 3 perguntas antes de tomar essa decisão. A primeira delas é: isso é bom para você ou para a equipe, para a empresa? 2, é bom só para você ou para todo mundo? E 3, é bom para o presente ou também para o futuro? Isso é se importar. É tomar uma decisão baseado em uma análise que não é só o seu umbigo, só o que lhe convém. E aí entra a história do ego, entra a história do poder, né? Por isso, de novo, o autoconhecimento é importante. Então, assim, o se importar eu já tive... eu sempre fui muito dura. Apesar de falar muito, né, e de fazer um trabalho hoje muito direcionado para deixar claro para as pessoas que tem formas e formas, eu lá atrás já tive formas muito duras. Eu me lembro que numa circunstância que eu precisava de resolver um assunto, eu tinha pedido para um colaborador meu fazer uma tabela e tal, e ele não fez a tabela. E aí eu cheguei e eu falei, mas cadê a tabela? Não, então sabe o que é que não fiz, não sei o quê. Eu falei, puta merda, eu deixei você com uma tartaruga, né? A tartaruga tá morta e você não sabe nem onde. Então, assim, essa não é a melhor maneira de dizer que o cara fez um trabalho de porco ou não fez o trabalho, né? Mas era a minha forma. E ele sabia que eu fazia de uma maneira porque eu me importava muito com o resultado que eles geravam, com a imagem que eles geravam para quem estava acima da gente e para a empresa. Já consegui dar feedback de a pessoa fedia horrores. Fedia. Eu acho que foi o feedback mais complexo. E eu fiz esse feedback com 23 anos de idade. Estava no início da minha carreira. Falei, cara, eu preciso falar para esse cara que não tem condição. Ele não pode entrar nessa sala de reunião porque ele vai perder o cliente dele. Era um corretor. Eu era executiva da TV Globo na época. Eu falei, eu vou entrar sozinha nessa reunião, né? E agora, recentemente, tipo 20 anos depois, eu me encontrei com ele. E ele é um cara super bem sucedido, dono de uma das maiores produtoras e agências de propaganda do país.
me parou no meio do salão e falou, pessoal, eu queria que vocês conhecessem a Fernanda, porque grande parte de eu estar onde eu estou, eu devo a ela. Então, assim, se você se importar, você pode fazer tudo. Agora, essa técnicazinha de fala primeiro uma coisa, fala depois outra, isso não é legítimo, isso não é autêntico, entendeu? Você tá putaço porque o cara não resolveu o negócio. Não, então, olha, Fernanda, olha, seu cabelo tá ótimo, você começou a vir com uma roupa mais legal, tô gostando mais. Não vai funcionar. Já chama e já fala, Fernanda, você comeu cocô de manhã, cara? Sério? Que trabalho é esse que você me apresentou? Né? E se isso for legítimo e você tiver uma relação de confiança já estabelecida com essa pessoa, e se ela souber que você se importa, cara, ela vai corrigir a rota dela. E ela não vai ficar melindrada porque você trouxe um olhar mais ácido, mais de crítica ou mais de correção de rota, sabe? Eu vi isso acontecer várias vezes. O Júlio Fernandes aqui no nosso papo disse assim, o feedback sanduíche é saudável, que pelo que eu estou entendendo o que você está dizendo, é que em certos momentos ele é desnecessário, ele não é autêntico. É essa a sua interpretação? Essa é a minha interpretação. Assim, tudo que tem muita técnicazinha, né? E negociação, né? Técnicas de negociação. Aqui no Instagram é ótimo, assim, as pessoas vêm vender curso de negociação técnica. Três dicas para você fazer a melhor negociação. Se você não se conectar com o seu cliente, se ele não sentir que ele pode confiar em você, se ele não perceber que você está preocupado em entregar um resultado para ele, sim, você pode ir com a técnica que for, falar mais baixo, ir na hora do almoço para o cara estar com fome. Conheço todas as técnicas, cara. São 30 anos de mercado, né? Você pode ir na técnica que for, que ela não vai dar certo. Então, de novo, né? Estudar, entender algumas dinâmicas é muito importante. Até para você criticar e falar, essa dinâmica não tem nada a ver comigo. Porque também tem que ter a ver com o seu perfil, né? Para ser mais autêntico, para ser mais legítimo, para ser mais você. Você tem que ser você. Se você ficar se melindrando, porque não, agora eu tenho que fazer a técnica, né? O que é o mesmo? O é falar bem. Então tá, então vou falar bem. Cara, a pessoa não é burra. A pessoa que tá na sua frente não é idiota. Ela tá vendo que você tá ali tentando fazer uma técnica com ela. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu concordo 100% que conexão é sagrado para inúmeras formas de interação humana, para não dizer todas, né? Uhum. Então, eu concordo que se você se conecta e se a pessoa entende, tem até uma frase, eu nunca repito ela da mesma forma, mas eu digo assim, as pessoas podem questionar a forma, mas não a sua intenção. Eu falo isso para o meu pessoal, você pode questionar a maneira que eu estou falando, mas não a minha intenção. Porque a minha intenção é que você melhore, que as coisas aconteçam, que a gente possa progredir, e etc, etc, etc. Talvez eu não tenha falado da forma que você gostaria ou da melhor maneira, mas você também não me entregou a coisa da melhor forma ou da forma que eu esperava. Então a gente nunca vai ter isso nunca vai ser uma relação precisa, né? Então faz parte, né? Em algum momento ali um clash, ali um atrito, mas que tem que ser resolvido de uma maneira muito rápida. Então eu concordo que uma vez criada a conexão, é mais fácil você exercer pressão e ainda mais fácil você criticar. E eu vou além. As pessoas que eu entendo que têm mais potencial são as que, às vezes, a gente acaba exigindo mais, e criticando mais, e pressionando mais, porque ela tem mais para dar. Não adianta você forçar. Não adianta, não adianta pegar uma criança de 5 anos e falar para ela, meu carro quebrou. Não adianta pegar uma criança de 5 anos e falar, empurra. Vamos, empurra, empurra. Ela não vai ter força. Aí vem um cara, um bodybuilder fortão, e fala, filho, vamos lá, não quero nem saber. Empurra aí. Porque você pode esperar mais, né? Agora, essa é uma questão que a gente tem que refletir também, quando a gente está sentado na cadeira de gestão de pessoas, né? Será que também é correto você pegar o sujeito que está ali, né, se entregando e se ralando, porque ele faz e o outro não faz, e aí você cobra mais desse e não cobra mais do outro, né? A gente brincava muito na Globosat que você tem que tomar cuidado para não criar bonecos de Olinda, né? O sujeito que fica ali só
Ai, não faz isso. Então, Bruno, você faz, porque a Fernanda não tá fazendo, não tá entregando, você entrega. Então, Bruno, você chega cedo, porque se eu pedir pra Fernanda, ela não vai chegar. Então, você chega cedo. Então, assim, a gente também tem que saber, assim, o que as pessoas têm para entregar, né? Porque às vezes você quer tirar da pessoa o que ela não tem para entregar. E aí não vai rolar, é o que você tá falando, né? O menino tem 5 anos de idade, não tem força. Você vai querer que empurre um caminhão? Não vai rolar, né? Então, é uma inabilidade sua de não estar avaliando corretamente o que aquela pessoa tem de potencial de entrega. Agora, avaliou, tem potencial de entrega, mas está ali, né, se passando, como diria a minha mãe, querendo que o mundo acabe em barranco para morrer encostado, troca, né? Tem uma máxima na gestão que você deve conhecer bem, que é, quando você toma a decisão de demitir, você já está 6 meses atrasado. Porque é isso, você vai empurrando, não, deixa eu ver se chega cedo, né? Já pedi para chegar às 8, Fernanda agora já está chegando 8h40, vamos ver se chega às 8, aí você fica esperando, aí a Fernanda chega às 9, aí a Fernanda chega às 9h15, aí você fica ali, aí não entregou também, aí, cara, resolve, chama e fala, Fê, aqui não é lugar para você, cara, né? Eu vou te fazer um favor, porque essa relação transparente, que não é a técnica do sanduíche, é que precisa acontecer no dia a dia. Eu não preciso esperar a sexta-feira para chamar você e falar, Bruno, deixa eu te falar, cara, todos os dias chegou atrasado, o trabalho que eu estou te pedindo para me entregar, você não entrega, você é grosso com as pessoas, por que eu tenho que esperar a sexta-feira ou o dia 15, né, que é o dia da avaliação de desempenho do RH, para te contar que o seu perfil não está funcionando? Você topa fazer um movimento diferente para se adaptar para o que a gente precisa? Porque o que você está entregando não funciona. Sabe? Essa relação direta, que eu concordo que se você não se importa com as pessoas é muito difícil fazer, que é o segredo de uma gestão bem-sucedida de pessoas. Sobre a pergunta do Júlio, né, que ele fala se o feedback sanduíche é saudável, eu acho que ele só é saudável quando é aquela avaliação de ciclo, uma vez por mês, uma vez por cada 2, 3 meses, que você vai sentar para falar como você acha que as coisas têm ido. Lógico que aí, é claro, faz parte você mostrar que não está tudo errado, talvez não esteja tudo perfeito, mas aí sim vale a pena respondendo, né, na minha perspectiva de como eu conduzo as coisas. A Elizabeth perguntou aqui, como dar um feedback firme sem parecer arrogante? Eu vou passar a bola para você, mas eu acho que um feedback, por mais firme que seja, se você tiver conexão e se você falar com propriedade, a última coisa que vai transparecer é a arrogância, né? Só vai parecer arrogante se você for arrogante. Se você não for arrogante, não tem como ele parecer arrogante, né? Eu acho que a gente pode traduzir esse arrogante por, talvez, ela tenha, a mensagem dela seja... grosseiro. Pegar pesado, ser grosso, ser muito duro, ser seco. Porque quando você que trabalha nesse tema, você sabe, quando o ponteiro sai ali do elogio, tá legal, é bom, e vai pro não tô gostando, não tá legal, muita gente se arma. Uma reação humana, tem 2 reações típicas em situações de estresse, né? Ou a pessoa se cala ou ela agride, né? Então, eu acho que ela é nesse sentido que ela deve estar colocando, né? E é difícil mesmo, você às vezes não ser duro, não ser seco. É difícil. O único caminho é você, de novo, se conhecer, saber por que aquilo te irritou tanto, né? E a forma como você vai falar tem que ser uma forma que você precisa avaliar se você gostaria que falassem com você daquela maneira também, né? É isso, assim. É tão engraçado porque as pessoas procuram, né, dicas e o que eu posso fazer para melhorar, né, que curso eu posso fazer para aprender a fechar um negócio mais rápido, né? Cara, assim, só não faz com o outro o que você não gostaria que o outro fizesse com você. Se você seguir essa máxima,
Eu diria que 70% do trabalho que a gente faz, quando a gente faz um processo de desenvolvimento de gestão profissional, estaria feito. A questão é que as pessoas não pensam nisso. Então, assim, se você vai cobrar um resultado, a forma como você vai cobrar esse resultado é a forma como você gostaria que estivessem cobrando de você esse resultado? Porque se for, talvez seja já uma boa forma, né? Porque você vai ponderar se você está sendo grosseiro ou se você está sendo assertivo. Né? Bruno, a gente tem 10 milhões para entregar, cara. Assim, você não fez uma visita essa semana, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, o que a gente faz? Você está precisando da minha ajuda? Porque, assim, 10 milhões. E nós vamos entregar 10 milhões, que a gente se comprometeu. Né? Agora, isso é uma forma de você cobrar. E agora, se você chega, grita, e palavrão, e não sei, você se relacionaria bem com essa forma se, né, o seu CEO, ou o seu diretor, ou o seu viesse te cobrar dessa maneira? Eu acho que essa dose do o que eu faço para o outro, se o outro fizesse para mim, estaria ok? Eu acho que já é um bom termômetro, sabe? Talvez ele não resolva 100%, mas ele é um bom termômetro. Sem dúvida. Agora, é um pouco de cultura também, né? Cultura da casa. Você já assistiu, provavelmente deve ter assistido, o Lobo de Wall Street? Assisti. Aquele filme é fantástico em vários trechos, né? Mas a forma, quando o DiCaprio vai lá e consegue o primeiro emprego na corretora em Wall Street, e ele, no primeiro dia que ele vai trabalhar, o cara fala, você tem que sentar aqui, não para de ligar para essa porra, é sem parar, um ataca papel no outro, um xinga o outro. É um ambiente super agressivo, para quem não está acostumado com aquilo. Mas é da cultura. Então, as pessoas interpretam aquilo de outra maneira. Então, é um pouco de cultura isso também. Uma pessoa que não está... Vamos dar um exemplo, assim. Um jornalista que veio trabalhar no mundo do business. Ou, de repente, poderia ser um artista, sei lá. O cara entra em choque, porque no mundo dos negócios, as pessoas são mais diretas, são mais objetivas, são mais secas. E a pessoa estranha, né? Estranha. Então, vai um pouco também da cultura. Absolutamente. Da cultura do local, né? Do ambiente, e aí é bem o que você falou, que também se associa muito com Billions, né? Billions é bem isso também, né? Não sei se você viu, se não viu, tem que ver, não. Assim. O desenho? Então, o desenho? Não, uma série. Billions, tá. Tem que assistir. Sei. Que é isso também, né? Eles são uma corretora ali e o pau come ali. Mas assim, aí entra o papel da seleção para você entender se você está contratando as pessoas que têm aderência com aquele perfil, com aquela cultura. Porque para uns aquela cultura é um horror, mas para outros as pessoas se alimentam disso, assim, e vão, e é isso que estimula mesmo, e é isso que dá gás, é isso que engaja, né? Porque o engajamento ele é intrínseco. A gente usa erroneamente o termo engajamento. Eu vou fazer uma ação de engajamento com a equipe. Não, você não faz ação de engajamento nenhum, que o engajamento é intrínseco. Eu me engajo, se fizer sentido para mim. Né? O que você pode fazer é uma ação de comprometimento, uma ação de motivação, uma ação não de engajamento. Então é isso, você tem que avaliar se o sujeito tem para entregar o que aquele ambiente, né, cobra dele e vai exigir dele. Então, a primeira coisa é isso. E a outra coisa, a gente estava até eu estou fazendo uma formação em psicanálise, né, agora. A gente estava discutindo isso na aula na segunda-feira. A outra coisa é o seguinte, quando a gente está sentado numa cadeira de gestão de pessoas, a gente tem que entender das culturas, dos países. Porque, assim, eu sou filha de espanhol. Eu reajo completamente diferente de quem é filho de japonês, por exemplo. Né? A cultura espanhola é isso, é direta. Posso me sentar aqui? Não, tem alguém sentado nessa cadeira? Você olha e fala, eu não estou vendo. Você está vendo alguém sentado nessa cadeira? Pra gente é super normal falar isso, né? Para um japonês, assim, nossa, mas é só você dizer, não, a cadeira tá vazia, você pode sentar, né? Então, assim, tem umas questões culturais. Nossa, como é que resolve isso? Estudando. Essa é a má notícia. Estudando. Você tem que estudar. Você tem que saber.
Se você quer um time diverso, você tem que entender qual é a cultura do oriental, o que para ele é importante, o que para ele é inegociável, o que para ele pode ser negociável, o que é o europeu, como que é a cultura europeia, como que é a cultura do norte, como que é a cultura do sul do país, como que é a cultura do centro-oeste do país, que também é diferente. Então, assim, estudar, estudar, estudar. Por isso que aquela história de, em 2007, minha última formação, esquece. E eu nem estou falando de marketing digital, hein? Eu estou falando de qualquer coisa, da vida, né? A gente tem que avançar, tem que evoluir, tem que estudar. Então, a cultura é do local, do ambiente, e também a cultura que a gente traz da nossa criação, né? Da nossa vivência, da nossa família. Isso faz muita diferença também, né? Olha só, a pergunta do Ali aqui no nosso papo aqui, ela é interessante. Falem sobre a afirmação, o líder não se impõe, ele te convence. Ela é interessante porque eu já começaria dizendo assim, não necessariamente. É porque às vezes a pessoa não vai entender, ela nem tem informação, ou fundamento, ou propriedade, e ela não está numa posição que ela vai ser convencida. Talvez ela vai dizer que não. E às vezes não é isso, às vezes a gente tem que, infelizmente, deliberar e falar, é assim que a banda toca, filho, não tem jeito. Nem sempre a gente vai acertar, mas como você interpretaria essa história? Então, isso é um tema muito complexo, né? Porque as pessoas interpretam de formas diferentes, dependendo de onde elas vêm, da criação delas. Esse é um tema que, culturalmente, tem uma variação de interpretação, né? Uma coisa que é clara, quem tem uma posição de liderança, quem está sentado numa cadeira de liderança, de gestão, de projeto, de pessoas, né? Essa pessoa tem que comandar. As pessoas têm muito medo de comandar hoje em dia, e isso parecer austeridade, isso parecer inflexibilidade, arrogância, né, imposição. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode comandar de uma forma educada, gentil, mas quem está trabalhando com você como referência, como uma liderança de referência, espera que você dê um comando. Isso não significa que você não vá compartilhar de ideias, colaborar ideias, aceitar a ideia do outro, mas se você não der um comando, as pessoas ficam atordoadas. Hoje, quando a gente senta para fazer um trabalho de diagnóstico nas empresas, para entender o potencial de gestão, né, e o potencial de melhoria de alguns gestores, uma das primeiras coisas que aparece é a falta de clareza de papéis e responsabilidades. Porque se entende hoje que tudo tem que se colaborar. E aí, só que assim, o colaborar é verdade, você tem que colaborar, mas isso não significa deixar solto, né? Sem orientar, sem direcionar. Bruno, o que eu espero de você? Eu espero de você isso, que você faça tal coisa, que você chegue tal hora. Estamos combinados? Faz sentido para você? Tem algum ponto aqui que você queira? Esse esclarecer o que você espera do outro, ele desneurotiza as relações. Isso é comandar. E não necessariamente você está se impondo. Mas é você dar a linha mestra da perspectiva de estratégia da empresa, do que a empresa espera daquela área, do que a empresa espera daquela empresa, daquela pessoa, daquela função, daquele orçamento. Então, assim, só que as pessoas confundem. Elas têm muito receio. A gente fez um trabalho recente numa empresa no interior do Paraná. Tem algumas pessoas aqui, da empresa, inclusive. E agora, no final, né, a gente fez um trabalho de liderança mais humanizada e etc. E no final, alguns líderes questionaram isso. Assim, mas agora a gente não pode, né, chamar a atenção das pessoas e tal. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gestão humanizada não significa que você vai passar pano e vai passar a mão na cabeça e que a pessoa pode fazer o que ela quiser. Não é isso, gente. A gestão humanizada é você respeitar as pessoas. E por respeitar, entenda-se comandar. Deixar claro o que você espera delas, né? Alinhar as expectativas. Então, a gente tem percebido uma confusão, sim, quando a gente fala sobre comando
imposição e etc., mas a gente precisa deixar claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gestão humanizada, ela pode acontecer com um comando firme. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Assim como a gestão com um olhar para pessoas pode e deve acontecer com um olhar para o resultado. Porque não entrega o resultado, não, para ver se você consegue fazer alguma gestão, para ver se você vai ter alguma equipe. Você não vai ter nem equipe, não tem empresa. A gente não está falando de ONGs, a gente está falando de empresas que precisam ser sustentáveis, né? Então, você tem que gerar resultado. É uma utopia você dizer, não, imagina, liderança é só sobre pessoas. Não, engana-se. Porque o dia que ela for só sobre pessoas, a empresa não existe. Tem uma dificuldade que a gente enfrenta muito, é a formação de líderes, né? Uma das pessoas aqui comentou no meio do nosso bate-papo que acho que foi logo no início, que quando as pessoas não têm acesso ao líder principal, o que cabe ao líder é replicar, né? Fazer os demais líderes refletirem aquela mesma linha de trabalho. Sem entrar nesse mérito diretamente, acho que o grande problema que a gente enfrenta é o seguinte: tem um time, vou falar do seu universo, porque você falou que trabalhou na área comercial. Você tem lá um cara que é excepcional naquela tarefa comercial. Não sei, por exemplo, você trabalhou na Globo, devia ter caras lá que vendem anúncio, mídia. Aí o cara é sensacional, e provavelmente o melhor do time. Aí você fala, bom, ele é o melhor. O gerente se aposentou, ou foi contratado por outra empresa, vou pegar esse cara e dar a oportunidade para ele. Ele vai virar o gerente do time. Só que a partir daquele momento, as competências que ele passa a precisar, não tem... São outras. O máximo, a única coisa ali que ele está ganhando é que ele sabe como o que tem que ser feito, o trabalho. Mas ele nunca comandou e cuidou de outras pessoas. Isso é um problema assim, gigante para pessoas na minha posição, quando você precisa ir montando essa estrutura. E também, às vezes, a própria pessoa espera, né, que ela seja promovida. Ela fala, mas eu sou o número 1 há 20 meses, eu quero uma promoção. Conte para nós como lidar com ele. Na verdade, eu nem sei, eu nem te perguntei, você tem um curso que eu posso falar, ó, filha, vai aqui, ó, a Fernanda vai deixar você afiada. Tenho. A gente, na verdade, na consultoria, a gente tem alguns pilares, né? Então, tem um projeto que a gente trabalha com pessoa jurídica. Normalmente, quem me contrata é o CEO. A gente faz um trabalho com a governança da empresa, com a liderança executiva, para que eles se preparem e desenvolvam os times, a gestão intermediária, porque esse é o grande gargalo da maioria das empresas, porque acontece muito do que você está trazendo, né? E tem os trabalhos individuais de desenvolvimento profissional, que eu brinco que, assim, as pessoas nunca têm dinheiro para, não, mas, né, quanto é? Mas aí, assim, bota a unha, né, bota aplique no cabelo, aí faz o estimulador, aí não sei o que, mas da carreira, nossa, quanto para cuidar da carreira? Não, né? Aí quando fica desempregado, nossa, e agora? O que eu preciso fazer? Agora é mais caro, né? Porque você está desempregado, então só por aí já ficou mais caro, porque você já não tem nem de onde tirar o dinheiro, né? Então tem alguns processos, sim, de desenvolvimento profissional que a gente monta baseado no que a pessoa precisa. Mas, assim, essa questão do desenvolvimento do time, primeiro, é sim uma responsabilidade de quem está na cadeira de liderança. Perceber isso, ter esse tipo de conversa com as pessoas. E é de responsabilidade de cada um de nós cuidar da nossa carreira. Eu sempre falo isso, se você se preocupa mais com o seu funcionário, com a carreira dele, do que ele, tem alguma coisa errada. Então, assim, a gente não pode entregar esse poder para a empresa. Na verdade, a gente não pode entregar esse poder para ninguém, né? A gente precisa olhar para a nossa capacitação, entender se a gente está afiado para ela, se não está. Tá, Fernanda, mas aí você está ali há 10 anos fazendo aquilo, você entende que você é o primeiro na linha, né, de sucessão ali e que obrigatoriamente você merece aquela promoção.
o gestor vai ter que ser corajoso para dizer, Bruno, porque acontece isso. Você é um excelente vendedor, mas assim, você seria um péssimo gestor de pessoas. Você quer investir nisso? Vamos fazer um plano, né? Você quer investir nisso? Se forma, faz um trabalho de desenvolvimento, porque hoje as competências que você tem são essas aqui. E as competências que você vai precisar vão ser essas outras aqui. Ou você desenvolve elas, ou você vai sofrer. E aí, assim, nós vamos perder um excelente vendedor e vamos ganhar um péssimo gerente. Tem outras situações também, já aconteceu comigo. Eu cheguei e tinha um funcionário que tinha a expectativa de ser promovido e sentar na cadeira que eu estava chegando para sentar. Então ele me deu um certo trabalho, porque ele ficou meio emburrado, não sei o quê, mas assim, filho de espanhol não tem medo de cara feia, sabe? A gente tá tudo certo. Acostumei com a minha mãe com a cara feia, assim, várias vezes, então tá tudo bem. E eu me lembro que numa sala de reunião ele virou para mim e falou: Fê, eu queria que você me dissesse o que eu preciso fazer para ser promovido. E naquela ocasião, eu já tinha vindo brifada que ele era um problema. Um problema porque não entregava resultado, um problema porque ele mentia, dizia que ia para uma visita e não ia, né? Quando ele perguntou isso, eu falei, primeira coisa, você não tem que se preocupar em ser promovido. Nós vamos precisar trabalhar para você se manter empregado. É isso. A gente tem que ter coragem de falar isso para as pessoas. Começa por aí, sabe? E essa verdade que você traz, nossa, Fernanda, mas que coisa dura. Dura vai ser eu demitir o cara que tinha 2 filhos e ia ficar desempregado, se ele não tivesse ideia do que estava acontecendo. E aí eu sentei e falei, vamos lá. Você mentiu aqui, você mentiu ali, a empresa sabe. Como é que você acha que vão te promover dessa maneira? Ou você muda a sua postura, ou você assume, né, uma maturidade profissional, ou você sequer fica onde você está. Então, sabe, tá no crachá. O peso do crachá da liderança, da gestão de pessoas, parte desse peso é sobre isso. É sobre você conseguir ser verdadeiro com as pessoas. Porque senão, uma hora você vai demitir. Aí o cara vai falar, nossa, filha da puta, né? Desculpa o palavrão. Eu aprendi a falar palavrão no Rio. Em Brasília eu não falava palavrão, mas quando eu morei no Rio, eu aprendi a falar bastante palavrão. Então, quando escapa aqui. Você é paulista, carioca, você é o quê? Eu sou de Brasília. Eu sou nascida em Brasília. Aí me mudei para o Rio quando eu tinha 20 e poucos anos, 25, eu acho. E fiquei no Rio 12 anos. E aí depois vim para São Paulo. Entendi. Mas sou nascida em Brasília. Isso que você comentou sobre a gente ter a sensação que muitas vezes a gente se preocupa mais com a carreira da pessoa do que ela mesma. Não sei se é muito recorrente. Uhum. E assim, é muito decepcionante, muito triste. Triste. Porque, porque eu não estou querendo aqui vender a imagem do que minha vida está ganha, não é isso. Mas às vezes você fala, nossa, eu estou numa condição que algumas coisas estão resolvidas, estão mais estáveis, e essa pessoa precisa tanto de tanta coisa, e ela mesma, e você tenta dar as ferramentas, as coisas, eu falo, eu pago o curso, pago isso, faço isso, e as pessoas não estão nem aí, né? Nem aí. E você vê que elas não aproveitam, assim, a gente não pode generalizar, tem muita gente que aproveita, né, essa onda porque assim, eu sou de uma época que você não tinha esse tanto de conteúdo à sua disposição, sabe, como você tem hoje. Você entra aqui em Stanford, você pega cursos gratuitos, inclusive. Não estou nem falando de curso pago, eu estou falando de curso gratuito. Então, assim, sabe? Você pega podcasts maravilhosos que falam, que trazem repertório emocional, que trazem, né, repertório técnico, que trazem. É isso. Você estuda filosofia hoje no Spotify, se você quiser, né? Se a pessoa tiver paciência, persistência, disciplina, tiver saco de pesquisar e ir atrás de informação, você tem hoje praticamente tudo nas ferramentas, mas em particular no YouTube,
Você encontra lá as melhores pessoas. Quando eu era moleque, eu era muito jovem e eu já trabalhava com um grande investidor e a gente decidiu que a gente ia comprar um negócio de franchising, uma franqueadora. E eu tinha que passar a aprender sobre franchising. Uhum. A primeira coisa que eu fiz foi, vou na Saraiva, ver se eu acho um livro sobre franchising. Mas eu estou falando de 1997. E para achar um livro de franchising? Exato. Não tinha. Não existia YouTube, não existia nada disso, quanto mais Amazon, Audible, ou sei lá o quê. Aí eu falei, vou tentar descobrir alguém que conhece alguém que trabalha com franchising. Enfim, um perrengue. Hoje, você encontra desde uns caras que acham que sabem de franchising, até os verdadeiros feras, os caras mais respeitados, dando informação e conhecimento de graça num vídeo super bem produzido. Então, assim, hoje é sensacional, né? E tem muita gente que não aproveita, sabe? Então, assim, não tem essa. Esses tempos eu fiz um vídeo falando disso. Fernanda, eu não estou, né, no meu melhor momento financeiro para fechar um programa de desenvolvimento profissional. O que eu faço? Tem muita coisa para você fazer. Tem livro para você ler, tem podcast para você escutar, né? Vai trabalhar autoconhecimento, vai trabalhar o seu repertório emocional. Nossa, mas como é que trabalha repertório emocional? Vai ler poesia, vai entender o que você está sentindo. Anota, escreve. Putz, hoje, né, aconteceu uma reunião assim, assado, eu senti isso e isso. Por que eu senti isso? Porque eu acho esse cliente assim, assado, cozido e frito. Então, assim, vai se capacitando. Tem muito conteúdo hoje interessante. Tem série que você pode assistir que fala sobre comportamento humano, que fala sobre autoconhecimento. Então, assim, não dá para você entregar para a empresa essa responsabilidade. Agora, por outro lado, já diz sempre que pode, Silvio Meira, que eu sou muito fã dele, o seguinte: a gente tem aí, né, mais muitos anos para trabalhar, né? A gente tem uma expectativa de vida aí de ir até os 100, 120 hoje em dia. Então, você vai trabalhar aí pelo menos até os 70, 80 anos de idade. E segundo ele, não é porque o Alzheimer vai nos pegar, é porque vai fazer bem para a nossa saúde continuar trabalhando, né? O trabalho, ele é um excelente antídoto contra o Alzheimer, segundo ele. Mas nem é essa a questão. Assim, hoje, você tem um estudo na área de tecnologia que diz o seguinte: em 5 anos, você perde 50% da sua capacidade de compreensão técnica. A sua cognição técnica, você perde 50% do que você aprendeu. Porque fica obsoleto, porque a tecnologia já avançou, já não serve mais para nada. 50% em 5 anos. Então, ou você se mantém estudando para você ficar no páreo e a sua empregabilidade ficar em alta, ou não tem política econômica, e olha que assim, né, eu não sou das que mais defenda a política econômica atual, muito pelo contrário, mas assim, não tem política econômica que vá resolver o seu problema. Hoje, a alfabetização tecnológica acho que a 6ª competência já mais importante. Nos próximos 4 anos, a alfabetização tecnológica vira a 3ª. Deixa eu até ver se eu não estou falando errado. Quer ver? Ela é 6ª hoje. Eu falei 6ª? Acertei, então. Ela é 6ª e vira a 3ª nos próximos 4 anos, até 2027. A 3ª. Então, assim, ou você estuda e se atualiza, ou você vai ficar para trás, né? E não são as empresas que vão, apesar da empresa precisar ser uma empresa escola. E aí, assim, o que é a empresa escola? É você ter um gestor que troca com você, que faz você aprender, é você estar num ambiente que você vê que você tem potencial de se desenvolver, que você está ali aprendendo o que você faz todos os dias. Então, essa é a responsabilidade da empresa.
ela ser uma empresa escola, que ela proporcione um ambiente de aprendizado, que ela proporcione um ambiente onde as pessoas sigam podendo aprender, né? Agora, a sua carreira é sua. Você nunca pensou em estruturar e vender um curso de liderança online, uma coisa que... Eu fico imaginando o seguinte, uma pessoa... Porque eu não vou falar nomes aqui, mas sei lá, aquela menina que está comigo há 10 anos, que eu promovi ela recentemente, que ela está indo, está dando um trabalho lascado, que ela já melhorou muito, mas que ela certamente teria que comprar um curso desse. Mas ela... Porque até então você falou o seguinte, não, na nossa consultoria... talvez, muitas vezes a empresa às vezes não tem, especialmente essa operação que ela participa, é uma operação que talvez não justifique, não tem tanta grana, mas ela deveria investir nela mesma. E eu conheço cursos por aí, sabe esse estilo de curso hoje online que vendem de todos os tipos, né, do estilo perpétuo, do que tem lançamento, enfim. Você tem isso? Você pensa em fazer? Ô, Bruno, é engraçado, muita gente me cobra isso, assim, não é nem me cobra, né, mas me sugere. Eu acho que a minha resistência sempre foi, porque eu não gosto de nada muito plastificado, sabe? Essas dicas muito genéricas, essas orientações muito genéricas, para mim sempre foram muito básicas. E eu acho que eu, até então, me sentia assim, meio que... Mas eu vou fazer um curso para falar o básico, sabe? Então, eu procurei organizar, né, programas que eu mergulho no que você faz, eu entendo o seu ambiente de trabalho, eu entendo a sua empresa, e aí a gente vai te desenvolver frente a esse cenário que você tem, que você vive, aos traumas que você traz, ao ambiente com o qual você convive. Mas eu estou quase me rendendo, porque a gente acha que é básico, e às vezes até mas às vezes é o que mais falta. Oi. Caímos, hein? Nossa, travou. Primeiro travou você, depois eu mesmo me travei, não sei, puxa, que chato, porque deu um pau total a ponto de derrubar. Mas ó, o que eu ia dizer é que eu te incentivo, eu acho que seria super interessante. É impossível numa live de uma hora e pouco, a gente já até passou de uma hora, a gente conseguir profundamente tratar todos esses tópicos. Mas eu tenho certeza que vários deles já devem ter despertado em quem está assistindo ou quem vai assistir uma reflexão de eu preciso aprender isso. Então, eu adoraria pegar algumas pessoas que trabalham para mim e dizer, olha só, como você estabelece conexão, qual a importância da comunicação, como é que você dá feedback, etc, etc. E isso é o que estrutura, para quem não sabe muita coisa, o que você chamou de óbvio para alguns, mas assim, absolutamente novo e determinante para outros, né? Então eu isso mesmo. Sou o incentivador. Mas para a gente, até falei, né? Passou uma hora voando, eu nem percebi. Acho que seria a minha última pergunta para hoje, mas porque, na verdade, o meu convite é para que você venha para Nova York para a gente falar do estúdio, fazer um programa com mais pessoas, um negócio mais bacana. Tem uma colocação que eu faço... sacrifício seria, né? Seria, não? Tem uma colocação que eu faço, e aí você tem total liberdade de me criticar, mas a gente pode pegar essa colocação para finalizar. Eu falo para o meu pessoal o seguinte, eu não estou aqui para ser legal, eu estou aqui para fazer as coisas acontecerem. Isso. E aí tem pessoas que acham assim, claro que o legal é uma forma de expressão, né? Mas hoje em dia, muita gente entende que o líder tem que ser legal. Não tem que ser legal. Eu tenho que te respeitar, eu tenho que te motivar, eu tenho uma série de coisas. Mas, em última análise, eu estou aqui para fazer as coisas acontecerem. Dentro da cultura que a gente desenvolve aqui. Você vai me crucificar, eu vou ser cancelado por você, eu vou ser aprovado.
Não, penso igual. Eu sempre falo que, assim, as relações, elas têm que ser de respeito, né? Eu acho que quando elas são respeitosas, esse é o limite bacana da relação. Mas você não está ali você não precisa necessariamente sair para tomar vinho com as pessoas que trabalham com você. Elas não precisam frequentar a sua casa, elas não precisam ir para o clube com você ou te encontrar na praia, né? A relação tem que ser respeitosa. E a gente está ali para trabalhar. Onde você vai compensar suas carências afetivas não é no ambiente de trabalho, ou não deveria ser no ambiente de trabalho. Por isso que é tão importante você pensar numa terapia, né? Você cuidar do seu repertório espiritual, você cuidar do seu repertório emocional, para que quando você chegue no trabalho, você espere dele o trabalho. E não o conforto afetivo, e não, né, a liderança fazendo um papel ali de terapeuta, porque o líder, ele nem tem essa competência. É até perigoso, né, você se colocar nessa posição de, não, então vou escutar, nossa, porque a pessoa tá assim, tá assado, separou, não sabe o que vai fazer, tá com um irmão que tá pensando em suicídio. Gente, esse tema de saúde mental, que a gente está tratando como se fosse um negócio super simples, basta você escutar as pessoas, não é assim. Podem ter, né, você pode ter reflexos gravíssimos. Você tem que encaminhar isso para um profissional da área da saúde. E o líder, o gestor de pessoas, ele, muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele não está capacitado para tratar esse tipo de coisa. Então, você não pode esperar dele esse comportamento. Agora, se a relação for respeitosa, é isso. Então, eu penso igual você. A gente não está ali para sair para tomar vinho no final de semana na minha casa. Se isso acontecer, porque a gente desenvolveu uma afinidade, maravilhoso, que a gente fica, né, grande parte do nosso tempo com as pessoas do trabalho. Eu tenho grandes amigos, a maioria dos meus grandes amigos eu fiz no trabalho. Mas eu não estava ali para isso. Aconteceu porque tínhamos afinidades, né? Então, eu super concordo com você. Agora, as relações, elas têm que ser mais respeitosas. Elas estão muito pouco respeitosas, eu vejo. E isso é um problema, isso é um perigo, porque aí deriva uma série de adoecimentos psicológicos e aí ficamos todos com um baita de um problema, porque a empresa começa a ter que resolver esse tipo de problema, porque vem absenteísmo com isso, porque vem, né, uma série de desdobramentos que prejudicam o andamento da equipe, da empresa e etc. Então, mas eu concordo com você. Não vai ser cancelado, não. Talvez nós dois sejamos. Espero que não, né? Espero que não. Ai, também não tem problema. Quem precisar cancelar, cancela. Tá tudo certo. Bom, maravilha. Eu adorei o papo. Eu acho que tem mais para a gente explorar. Eu já vou te convidar, além, é lógico, para participar de um videocast aqui na Times Square, no estúdio do Wall Street Cast. Você está convidada para vir falar do seu curso assim que você lançar ele. Eu realmente te incentivo a lançar, porque eu acho que é uma coisa de nicho, mas eu acho que tem muita gente que precisa disso, reconhece, né? E reconhece que precisa disso. Eu mesmo já iria pegar uma turma minha, lá, uns 10, e falar, tô pagando, façam. Vamos fazer um projeto piloto, vamos pensar nisso. De repente a gente faz um projeto piloto, sim. Acho uma boa. Fora isso é até um pouco prematuro, mas assim, existe um grupo de empresários que pensam em vir para cá para a gente fazer um trabalho intensivo sobre finanças, mas até onde as competências não podem aumentar, né? Então, sabe-se lá, né? A gente vê hoje alguns trabalhos de mentoria tão amplos, e assim, agora sim eu vou falar um negócio polêmico, às vezes de pessoas que nem são verdadeiramente da área, né? É o cara que, sei lá, ele era surfista, agora ele te ensina a investir. Ai, nem me fale, exato.
Nada contra, entendeu? Mas era melhor ele montar uma escolinha de tudo surf. contra, né? Vamos lá, tudo contra. Se capacitou nisso, tudo bem, né? Mas assim, se virou de uma hora para outra, realmente é dureza mesmo. Então, Fernanda, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, querido. Eu que agradeço. Acho que sobre particularmente sobre essa turma que você comentou, eu estava vendo um podcast esses dias e a Edelman fez uma pesquisa. Eles estavam olhando para o mercado financeiro, tá? Era uma pesquisa endereçada ao mercado financeiro, patrocinada por isso. E foram 28 países envolvidos nessa pesquisa, inclusive o Brasil, mais ou menos 1.200 entrevistados em cada país. E a pesquisa era sobre reputação e confiança, que são dois temas muito importantes para, né, o mundo do mercado financeiro e tal. E eles fizeram um spin-off dessa pesquisa e focaram em polarização. E os resultados são assim, assustadores, porque o Brasil está quase chegando entre os 7 países onde a polarização é a mais severa. A gente está muito próximo desse ranking dos 7 piores, né, países. Isso é muito assustador. Mas o pior disso é o dado que vem na sequência. Somente, falando do Brasil, tá? Recorte Brasil, 2.200 pessoas entrevistadas. Somente 29% das pessoas responderam que têm interesse e intenção de ajudar pessoas que pensam diferente delas. Por que eu estou comentando, né, sobre essa pesquisa aí com você? Acho que muito por conta dessa oportunidade aí que você abriu, da gente pensar em disciplinas correlatas, né, ao mercado financeiro, porque é tudo gente. No final do dia, são pessoas trabalhando e colaborando entre si, ou para o mercado financeiro, ou para o mercado do varejo, ou para o mercado, né? Mas são pessoas. E se a gente não começar a olhar para isso, como é que você tem somente 29% de pessoas dispostas a ajudar o outro, a colaborar com o outro, se o outro pensar diferente de você? Que diversidade é essa que a gente prega? Que ESG é esse que a gente, né, tá aí dando tanta visibilidade, se a gente não olha para a raiz do problema? Então, as disciplinas, elas têm que ser correlatas, assim. O meu Instagram, ele tem poesia, eu falo sobre atividade física, porque a gente tem estudos que mostram isso, que você avança mais na carreira, que você é um melhor empreendedor se você cuida, né, da sua saúde, se você cuida da sua alimentação, se você faz atividade física, se você tem disciplina, se você tem resiliência. Como é que você, né, você se desenvolve em todas essas habilidades com uma série de disciplinas correlatas, né? Não só estudando na academia sobre liderança, ou sobre resiliência, ou sobre saúde mental, né? Então, as disciplinas, elas são correlatas porque sempre é sobre gente, né? Então, super top. Qualquer coisa que você provocar aí, tô dentro. Pode contar comigo. Achei ótimo o nosso papo também. Combinadíssimo. Obrigado por ter participado aqui comigo hoje. E a gente vai mantendo contato. E espero que várias pessoas que assistiram ou que vão assistir te procurem, recorram a você para melhorar o trabalho de liderança nos negócios que eles estão envolvidos. Será um prazer atender, porque a gente precisa, né? Para gerar melhores resultados e para desneurotizar um pouco as pessoas, né? O ambiente corporativo está muito intoxicado, assim, e quando a gente começa a fazer esse trabalho de olhar para como a gente se desenvolve e como a gente entra menos nessa energia da toxicidade, é melhor para todo mundo. Funciona melhor para as empresas, funciona melhor para as pessoas. E eu faço isso com o maior prazer, eu adoro trabalhar.
Obrigada, mais uma vez. Obrigada aí por todos que participaram. Eu tenho uma dificuldade de falar e ler ao mesmo tempo, vocês devem ter percebido. Não li uma pergunta. Se não fosse o Bruno aqui, eu estava lascada. Então, muito obrigada aí por quem participou, por quem parou para assistir, por quem interagiu. E, Bruno, obrigada pelo convite. E ao Júlio, né, que nos conectou. Verdade. Também, agradecer a ele. Obrigada. Obrigado você, obrigado a todo mundo que assistiu e revejo todos vocês. Revejo você também, Fernanda, e a turma que tem assistido as lives por aqui. Isso mesmo. Obrigado. Obrigada. Uma ótima noite. Para você também. Tchau, gente. Beijo, tchau. Beijo.